Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todo o povo da fé, na autoridade do nome de Jesus. Sou vosso irmão em Cristo, o pastor Wander Francisco, e eu quero abençoar a tua vida te trazendo uma palavra poderosa, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus, baseado no tema Descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão. E eu quero que você medite junto comigo nessa passagem forte que Deus trará aos nossos corações nesse exato momento, no nome do Senhor Jesus. Quero desde já deixar um forte abraço a todos os meus seguidores aí, que me acompanham aí pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe poderosamente a tua vida no nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no meu canal aí no YouTube, se inscreva aí, Apóstolo Wander Francisco, e dê aí, compartilhe esses vídeos, porque dê o seu like, compartilhe esses vídeos, para que o nome do Senhor seja engrandecido, que a mensagem do Senhor possa alcançar mais pessoas no nome de Jesus, e você estará fazendo parte do ID do Senhor, divulgando aí a palavra de Deus no nome de Jesus. Então vamos aqui para a palavra de Deus, onde eu quero abençoar a tua vida, trazendo essa mensagem, essa forte mensagem aqui, para que assim seja o nome do Senhor exaltado, essa forte mensagem aqui com o tema descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Então vamos para entendermos aqui um trecho dessa mensagem, nós vamos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 11. Aleluia! Ou melhor, perdão, amados. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler aqui, primeiramente no versículo de número 17. Lucas 15, versos 17, onde a palavra de Deus vem nos falando assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tomando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aleluia. Então aqui é o versículo 17, agora nós vamos para o versículo de número 31. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Então vamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Esse texto fala sobre é uma parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. E Jesus ele narrou várias parábolas no decorrer da sua história, para através dessas parábolas nós entendermos o reino de Deus. O que é a parábola? É uma simbologia, é uma simulação de um acontecimento. Jesus simulou um acontecimento, sabe? Aquelas situações em que, às vezes, vou dar um exemplo, teatros, por exemplo, nós podemos pegar como exemplo aí as peças de teatros, filmes, é uma simulação de um fato. Ainda que aquilo não tenha acontecido daquela forma, mas é simulado figurativamente. Mas então Jesus, trazendo essa parábola, ele está falando sobre o reino de Deus. E ele está aqui narrando um acontecimento aqui. Ele está demonstrando o reino de Deus através dessa parábola, falando que um certo homem que tinha 2 filhos, e um desses filhos, embora era o mais novo, a Bíblia nos fala que ele pede a parte da sua herança que lhe pertencia. Então, esse pai, ele então decide repartir a herança com os filhos, e deu ali a parte para aquele filho, o filho mais novo pegou a sua parte, e ele tomou a decisão de sair de casa. E saindo ele de casa com aquela certa quantia em dinheiro, a parte da sua herança, a Bíblia vem nos falando que ele gasta o seu dinheiro, ele vai curtir a sua vida, gasta com meretrizes,
mas ele cai numa situação complicada. Que situação é essa? A Bíblia nos fala que após acabar os seus bens, o seu dinheiro, ele se vê numa profunda miséria, aonde ele foi parar na casa de um senhor, um certo senhor, que o colocou para cuidar dos seus porcos, e foi trabalhar no chiqueiro, cuidando de porcos. Alguém que até então ele tinha riquezas, tinha do bem e do melhor na sua casa. Deus está comparando o reino aqui. Deus está comparando o reino de Deus aqui. Jesus está narrando essa parábola para que você veja Deus nessa parábola. Então entendamos algo. Esse filho, chamado de filho pródigo, ele pede a sua parte, pede a sua herança. E o pai então dá. E ele então parte para o mundo, ali com a sua herança. Mas ele gasta tudo o que ele tem e vai parar na casa de um senhor, o qual o colocou, ele necessitou trabalhar. Acabou-se o seu dinheiro, acabou-se ali os seus bens, então ele necessitou ali de ser provido de alguma coisa. E ele foi parar na casa de um senhor que o colocou como ali zelador dos seus porcos. Mas ninguém o dava nada, a Bíblia nos disse. E ele então reconheceu, aqui nessa passagem, no versículo 17, estou resumindo aqui para nós adiantarmos, no versículo 17, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele até fome ele estava passando. E a Bíblia nos fala que ele almejava comer a comida dos porcos para se alimentar, porque ninguém o dava nada, acabou-se os seus bens. Então ele toma uma decisão consigo mesmo. Ele então reconheceu: olha, quantos empregados do meu pai estão fartos de pão, e eu aqui estou padecendo aqui fome, e desejando comer a comida dos porcos desse meu senhor. Mas ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. E voltando ele para a casa do pai, ele pensa consigo: olha, eu vou pedir para o meu pai para me receber de volta, mas ele não precisa de me receber como filho mais. Eu quero que ele me receba pelo menos como um dos empregados dele, porque é melhor eu comer pão como um dos empregados do meu pai come, de que eu precisar de desejar comer comida de porcos, e mesmo assim não sobra para mim. Mesmo assim ninguém me dá nem comida de porcos, eles estão me dando aqui. Então eu quero voltar para a casa de meu pai, e que meu pai me trate pelo menos como um dos empregados dele. Essa foi a visão desse filho pródigo. E o que é que nós podemos entender, amada igreja do Senhor? O que é que nós podemos entender nessa palavra? Que nós, como a palavra de Deus nos disse aqui, vou até ler essa mensagem, essa parte aqui, para nós complementarmos, que se encontra em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 29, diz assim: olha, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se nós somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa é essa? A promessa que Deus fez a Abraão. Então, o que é que Deus está falando? Enquanto nós estamos na posição de filhos de Deus, Deus nos trata, nos dando o melhor. Isaías 1,19 está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então entenda algo, Deus está fazendo essa comparação, está narrando essa parábola e dizendo: esse filho, ele tinha de tudo na casa dos pais. Ele tinha de tudo na casa do seu pai, mas ele então decide: eu quero viver a minha vida. Me dê, pai, a minha herança, eu quero viver a minha vida. E ele sai para o mundo para viver a sua vida, mas só que esquece de uma coisa: o dinheiro pode acabar, os bens materiais podem acabar, mas a palavra de Deus nos disse que
O que vem de Deus é eterno. Ainda que passe céus e terra, a palavra de Deus não passará. Por isso nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nós vamos entender o que Deus está falando. Então Deus nos disse na palavra que esse filho vai, e de repente acaba ali a sua herança, e ele se depara na casa de um senhor, cuidando dos porcos daquele senhor, desejando se alimentar da lavagem dos porcos, da comida dos porcos, porque não tinha nada para ele comer, ninguém o dava nada. Então ele reconheceu, olha, é melhor que eu volte para a casa do meu pai, e que ainda que ele me trate como um dos funcionários dele, para mim é melhor de que viver essa vida. E ele toma a decisão e volta para a casa do seu pai. Deus está falando com pessoas aqui agora. Eu não sei, você que está me ouvindo aí pela alternativa 91.1 FM, você que está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, eu não sei de que forma que essa mensagem está chegando até você, mas Deus está falando com alguém, eu creio nisso. Porque quantas são as pessoas que têm tomado decisões tais como essa? Eu quero que você seja inteligente agora. Você seja inteligente para entender o que Deus está falando. Quando Deus está falando aqui, está comparando aqui esses dois filhos, esse homem. Talvez essa situação nem existiu. É uma parábola, Deus está fazendo aqui uma comparação para que você entenda o reino através do que Deus está falando. E talvez você já está pensando, olha, será que essa passagem então é só para quem? Para pessoas aí que se encaixam dentro dessa situação? Alguém que pegou a sua herança e foi viver a vida? Não é só nesse sentido, literalmente falando, isso é figurativo. Isso aí é você que estava vivendo uma vida aonde Deus estava te honrando, você estava na posição certa, mas você preferiu tomar uma decisão agora, uma decisão que te custou algo, que não era o que você almejava, e que não era o que Deus tem para você, porque enquanto você está na posição, o melhor é seu. A Bíblia nos fala que depois de tudo isso, ele toma a decisão de voltar para a casa dos seus pais, com o intuito de ser recebido como um dos seus funcionários, pelo menos. E quando então o pai o vê, a Bíblia nos fala que de longe ele vê o filho, avista o filho e corre, se lança ao seu pescoço, o abraça e beija. E o filho, não entendendo aquela cena, ele fala, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero ser tratado pelo menos como um dos seus funcionários, pai. E aquele pai, então, alegre, ele recebe o filho, chama os seus servos e manda preparar um banquete para aquele filho. A Bíblia nos fala que foi feito um banquete para aquele filho. Eu posso conjecturar, sem ferir as escrituras, nessa parábola aqui, dentro dessa parábola, aquele filho não entendendo o que se tratava, mas ali o pai então preparando tudo, mandou preparar todo o banquete para receber aquele filho de volta. E a Bíblia nos fala que o seu irmão mais velho, quando ele chega na casa e vê a festa acontecendo, ouve o barulho da música, as pessoas dançando, ele não entende, chama os servos e pergunta o que está acontecendo. Aí eles dizem para ele, olha, é o teu irmão, o seu pai o recebeu e mandou fazer essa festa para ele. E a Bíblia nos fala que então esse irmão mais velho, ele fica frustrado, ele fica enfurecido, e ele nem entra na casa. E o pai vai até a ele, fala com ele para ele entrar, e ele vira para o pai e fala, não pai, não, isso aí que o senhor está fazendo não está certo. Estou há tanto tempo contigo, pai. Nunca o Senhor fez uma festa para mim. Estou te servindo há tanto tempo, o Senhor nunca fez uma festa para mim. Agora vem esse teu filho. Ou seja, sabe o que ele estava dizendo? Essa aí, uma situação dessa, já nem considero ele como meu irmão mais.
Já nem considero ele como meu irmão mais, mas entenda aí para você, pegue a visão aqui comigo para você ver como que é o reino de Deus. Quantas pessoas têm rejeitado alguém que errou na vida? Quantas pessoas têm rejeitado alguém porque tomou uma decisão errada na vida, mas o Senhor nos chama a viver o amor dele. Quando nós vivemos o amor de Deus, nós vamos entender que se Deus, sendo todo-poderoso, Ele dá a segunda chance. E a Bíblia nos fala que esse pai de família, esse homem recebe aquele filho ali com festas. E o filho mais velho, enfurecido, ele então reclama com o pai fala com ele assim, ó, aqui no versículo 31. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tudo que Deus tem, tudo que Deus conquistou é nosso. A Bíblia nos fala que Jesus, ele conquistou para nós as promessas, somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Que promessas são essas? São milhares de promessas que Deus fez. Abraão se tornou pai de multidões. E a Bíblia nos fala que nós somos herdeiros, somos descendentes de Abraão. Então olha que tamanho é a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Pastor, mas o que está precisando para que eu viva a promessa de Deus? É você permanecer. Enquanto você está na posição, a promessa é sua, a herança é sua, ela te pertence. Tem pessoas que, eu quero até fazer uso das palavras do apóstolo Paulo, que dizia: não sejais meninos na fé. Não sejais meninos. Até quando você vai ser menino tomando leitinho o resto da vida? Sabe o que eu estou dizendo? A que ponto que eu quero chegar? Porque o filho mais velho, estando ele em casa sempre, e reclamou porque o pai fez a festa para o filho mais novo, agora esse teu filho saiu de casa, gastou herança com meretrizes, e agora vem, e o Senhor recebe ele dessa forma, fazendo um banquete? Não, eu não aceito isso. E o pai diz para ele: filho, o que eu estou fazendo é lícito, sabe por quê? Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Deus está falando com pessoas que estão mortas. Pastor, você já está morto. Não tem mais jeito. Tem. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus vai reviver os seus sonhos. As promessas de Deus, elas não morreram. Você havia morrido, mas as promessas continuam de pé, esperando você voltar para a posição. E quando você voltar, filho amado, filha amada, Deus vai te receber com festas. Hoje está dando tudo errado para você? Está dando tudo errado? É porque você não está na posição que Deus te chamou, que Deus quer você. Quando você voltar para a posição, você vai ver. Vai haver uma alegria. Vai haver uma alegria. Sabe o porquê dessa alegria? Porque os céus estão abertos para receber você. Para receber você na posição. Você tem que estar na posição de Deus. Na posição que Deus te chamou. Essa é a realidade. Para que Deus possa abençoar a tua vida. Para que Deus possa cumprir promessas na tua vida. Você tem que estar na posição. Será que você está na posição? Será que você está na posição que Deus te chamou? Você está fazendo tudo errado e quer que Deus te abençoe, desejo, não tem como. A bênção de Deus não tem bênçãos de Deus aonde há erro, não tem bênçãos de Deus. Hoje você pode estar fazendo tudo errado. Eu posso conjecturar, sem ferir o texto, esse jovem gastando o seu dinheiro, festejando, ali se exaltando, ostentando, se achando melhor. De repente aquelas próprias pessoas que o viram na ostentação, também foram os próprios que o viram também na miséria, ali padecendo necessidade, passando fome, desejando comer
comida de porcos, mas quando ele toma a atitude certa de voltar para a casa do Pai, o Pai o recebe com festas, o Pai o recebe com banquetes. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem prazer. A Bíblia nos diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há festa nos céus quando alguém reconhece, olha, eu estou na decisão, eu estou no caminho errado, mas agora estou tomando a decisão de voltar para os braços do meu Pai. Eu estou tomando a decisão para voltar para a posição para a qual, aonde eu nunca deveria ter saído. Porque quando você está numa posição certa, sempre vai haver um desafio. Sempre você vai ser ali tentado a deixar. Muitas são as tentações que vêm para você deixar tudo. Olha, se você é novo, pega o seu dinheiro, vai curtir a sua vida, é assim que você vai ouvir. Mas quando você cai, aquelas pessoas que foram usadas pelo diabo para tentar você, elas não vão te dar a mão para te erguer você, muito pelo contrário, elas vão virar as costas para você. Porque enquanto você está ali farto, você vai estar cercado de amigos, entre aspas. Pessoas que se dizem ser seu amigo, vão estar ali festejando com você, porque você vai estar com dinheiro, muito cercado de bens materiais. Isso vai trazer ali as melhores coisas para te acompanhar. Mas quando isso acabar, vai sobrar apenas o quê? A frustração, a vergonha. Então Deus está chamando pessoas aqui agora, através dessa palavra. Quando ele voltou para a casa do seu pai, o pai o recebe com festa. O filho mais velho não entende, e o pai então teve que dar a palavra para ele, falar, filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Então, deixe de ser menino. Tem pessoas que só acreditam que são amados se todo dia alguém falar, eu te amo, todo dia alguém por lá te dar um beijo, dizer que te ama, aí você acredita que você é amado, mas deixa de ser menino. A partir do momento que você recebeu a palavra, a promessa, creia que ela é contigo. Deus já provou o amor dele, dando seu filho lá na cruz. Não precisa de toda hora chegar alguém e falar contigo, olha, Deus mandou te dizer que te ama. Será que toda hora tem alguém? Você precisa de ouvir isso toda hora para você acreditar que Deus te ama? Não sejais meninos, acredite na palavra do Senhor, receba ela e viva. Tem pessoas que só conseguem estar de pé se todo o tempo tem alguém falando, olha, Jesus mandou te falar que te ama, tá? Ele necessita de alguém estar ali toda hora o beijando, o elogiando para acreditar que é amado. Ser amado, será que é isso que é ser amado? Toda hora nós temos que estar ali, alguém provando que nos ama? Não, Deus já provou que nos ama. A Bíblia nos diz que Deus, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amados, é só você reconhecer, se estais em Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa, amados. Jesus, ele conquistou esse direito. A promessa foi feita a quem? Você sabe? Aos judeus. Mas a Bíblia diz que os judeus negaram, rejeitaram. Então o que Deus fez? Deus estendeu a todos. Ele veio para o que era seu. Para o que era seu. Mas para os que eram seus. Mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você não é apenas uma criatura, não, é uma nova criatura. É alguém que agora você se tornou filho de Deus por adoção. Fomos adotados em Cristo e nos tornamos herdeiros dessa linda, maravilhosa e infinita promessa de Deus. Aleluia! Eita, Deus de glória, Deus de poder. E eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. Você recebe no nome de Jesus? Eu quero ministrar essa palavra de Deus ao teu coração. No nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar que essa palavra possa ter falado contigo. E o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Meu Deus e meu eterno Pai. Pessoas que me ouvem, pessoas que me assistem. Senhor, marca essas pessoas, Deus, com essa palavra, meu Deus. No nome do Senhor Jesus eu profetizo. Seja impactado com essa palavra. Seja impactado com essa mensagem.
E o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, seja glorificado no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos para a glória de Deus.